Projeção com retrocognição, do livro Experiências Extrafísicas 2, de Pablo de Salamanca. Retrocognição é, basicamente, a capacidade de recordação do passado. Nesta experiência que vou relatar, projetei-me no astral e, na sequência, tive acesso a memórias de uma antiga vida minha que ocorreu por volta do final da chamada Idade Média. Naquela noite, mais uma vez saí do corpo físico durante o sono, encontrando-me com a amiga Tete Souza e uma outra pessoa. Não captei se era encarnada ou se já era livre da matéria, no mundo astral. Esta outra pessoa apresentava-se como uma mulher alta e bela, de pele morena, trajando um longo vestido de cor clara. Ela era uma presença que transmitia serenidade. Nós havíamos chegado a um lugar que era uma espécie de estalagem rústica medieval, toda construída em pedras amareladas. Neste ambiente havia um homem, que era o responsável pelo local, e uma moça de aparência jovem e humilde, que era uma empregada, entre aspas, ou serviçal, entre aspas, do lugar. Trajava um vestido comprido, sobre o qual havia um avental branco. Num dado momento, comentei com Tete Souza sobre o evento do qual participaríamos, denominando-o Projeto Consciencial de Salamanca. A partir desse ponto, houve um lapso de memória, e o que pude recordar, em seguida, foram fatos de uma vida pretérita minha. No entanto, destaco desta primeira fase da experiência que fomos para um lugar extrafísico que tinha correlação direta com uma antiga encarnação que vivi. Talvez isto fizesse parte do planejamento daquele evento, de maneira que aquela ambientação medieval, em pleno astral, reativasse lembranças de fatos há muito esquecidos. Bem, farei apenas um resumo do que recordei sobre o meu passado, já que esta vivência não faz parte do escopo desta obra. Tive uma vida beligerante numa localidade europeia, já que percebi na paisagem construções tipicamente medievais, em grande parte, realizadas com pedras de coloração amarelada. Eu possuía uma residência que era como um pequeno castelo feudal, estruturado com as rochas já citadas. Revivenciei uma batalha com um armamento semelhante à massa medieval e lembrei, com alguma riqueza de detalhes, sobre a relação de rivalidade e ódio que tinha com um desafeto, que volta e meia me preparava emboscadas. Rememorei também, com certo desagrado, alguns aspectos da minha própria personalidade arrogante e materialista. Após esta experiência, realizei uma pesquisa sobre massas na internet, descobrindo que aquilo que usava no meu pretérito belicoso era uma espécie de mangual e não uma massa. Quando aquela bola metálica, com várias pontas de ferro, é presa por correntes ou tiras de couro, como no meu caso, ao invés de ser sustentada diretamente por uma haste rígida, o armamento em tela não é chamado massa, mas sim mangual. Um detalhe bem relevante é que eu jamais soube nesta vida que existiam manguais feitos com tiras de couro.
Os feitos de corrente são muito mais conhecidos. Portanto, a busca na internet confirmou a minha retrocognição nesse aspecto. Retornando à primeira parte deste relato, quando descrevi a viagem astral em si, há uma outra questão muito importante para mim, que é mais uma comprovação de cunho pessoal da experiência. A estalagem era plasmada com uma imitação perfeita das pedras amareladas que vi durante a retrocognição, formando boa parte das construções da época. Resolvi, por este motivo, pesquisar sobre a região de Salamanca, Espanha, já que o evento do qual iríamos participar chamava-se Projeto Consciencial de Salamanca. Assim, através da internet, encontrei referências que me asseguram que estive no espaço astral relativo a Salamanca, bem como na minha vida passada. Brevemente citada aqui, vivi nesta região. Passo, então, a colocar alguns dados esclarecedores. A cidade de Salamanca ostenta o título de La Dourada, a Dourada, admitida pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, pois muitas de suas construções são feitas com um raro tipo de arenito, rico em ferro, que se torna amarelado devido à exposição das pedras ao ar, através do conhecido processo da oxidação. Por isso, vislumbrei tantas estruturas amareladas, tanto no astral como nas imagens retrocognitivas, inclusive na minha residência pretérita. As paredes e escadarias eram feitas com pedras do arenito assinalado. Sobre o aspecto medieval que pude perceber, cito que há muitos tesouros históricos na região que visitei e vivi, como, por exemplo, a Universidade de Salamanca, a segunda universidade mais antiga da Europa, fundada no ano de 1218 por Alfonso IX de Leão. As catedrais Nova e Velha, a Praça Maior, dentre outros lugares, que pude ver por meio de fotografias e que correspondiam ao que pude vivenciar nesta projeção e retrocognição inesquecíveis. Data: 26 de outubro de 2003.